Ok, então, pessoal, temos aqui a tabela do lucro presumido para imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Essa tabela ela vai servir, né, como base de quais serviços que a empresa, qual o percentual, né, presumido para cada tipo de atividade, né, isso de acordo com o tipo de atividade exercida, né, tanto para imposto de renda quanto para a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, nós temos aqui no primeiro exemplo, revenda para consumo de combustível derivado de petróleo, etílico, né, e outros combustíveis, né. Então, a presunção de lucro é de 1,6%, 1,60%. Então, em cima da receita total, aplica 1,6% e em cima desse 1,6%, aplica-se os 15%. Né. Revenda de mercadorias, né, e produtos, no caso de indústria, por exemplo, né, exceto dos combustíveis citados anteriormente, né, transporte de carga, serviços hospitalares, atividade rural, atividades imobiliárias, construção por empreitada, quando houver emprego de material, né, da própria construtora, 8%. Então, a presunção de lucro, isso para imposto de renda. A presunção de lucro para essas atividades é de 8%. Em cima do resultado que der, aplica 15%. E se passar de 60 mil, né, aí passa 10% a mais do excedente. Os serviços de transportes, exceto o serviço de cargas, é 16%. E os outros serviços em geral, exceto o transporte, exceto os serviços hospitalares, e o serviço, no caso de construção civil, quando não tiver emprego de material, onde só entra só mão de obra, né, por exemplo, aí é 32%. Então, você vai pegar de acordo com o serviço, de acordo com a atividade exercida, né, e aplicar a presunção do lucro, tá bom? E na contribuição social, separa-se, né, apenas, né, os serviços de comércio, né, por exemplo, e o médico hospitalares aqui, e os outros serviços de transportes, né, e os outros serviços, tudo no 32%. Então, o comércio em geral, inclusive combustíveis, é 12%. Serviços médicos hospitalares também. E o transporte, tanto de carga quanto de passageiros, é 12%. Né? No outro caso aqui, por exemplo, transporte passageiro entrava no 16%. E o de cargas no 8%. Né? E na contribuição social é tudo 12%. E a parte de serviço em geral, não especificado anteriormente, ou seja, esse serviço que não seja daqui, vai ser 32%. Então, observa o seguinte, isso aqui é a presunção de lucro, isso aqui é quanto que vai ser o lucro base para fins de imposto de renda e contribuição social. O imposto de renda é 15%. Eu aplicando 15% sobre a presunção, eu vou ter o valor do imposto de renda a pagar. Então, aqui eu coloquei aqui um atalho, digamos assim, entre aspas, né, de quanto que é a tributação final para cada tipo de serviço. Então, para imposto de renda da pessoa jurídica, quando ela revende combustível a 1,6%, aplicando 15%, o resultado vai dar 0,24% da receita. Então, se o gerente, né, ou a pessoa responsável pela formação de preço lá na empresa perguntar, eu querer saber, né, quanto paga de imposto de renda sobre aquela venda ou aquela prestação de serviço, quanto que eu vou pagar de contribuição social sobre aquele tipo de serviço. Então, já posso mensurar aqui esse cálculo direto, sem precisar de fazer o cálculo de é 8% vezes 15%. Não, é 1,2% direto, né? É 32% vezes 15%. Então, já sabe que é 4,8% final sobre a receita. Na contribuição social sobre o lucro, 12% vezes 9 dá 1,08. 32% vezes 15 dá 2,88. 32% vezes 9, desculpa, dá 2,88. Observa que isso aqui é o seguinte, esse aqui é um atalho, né, que digamos, eu falo um atalho, por quê? Para você não precisar de fazer todo aquele cálculo, para achar a carga tributária. Só que esse cálculo ele não vai ter sucesso, não vai ser eficaz quando a empresa ela tem de fato um lucro presumido acima de 60 mil, porque aí não tem jeito por causa do excedente, né? Então, se a empresa ela tem um lucro presumido aí de até 60 mil, então esse cálculo ele é bem eficiente, né? Ele seria o, o percentual final aí, exato, né? Então, se passar de 60 mil, aí realmente vai ter que fazer os cálculos. E para escriturações de contábil, digital, escrituração contábil fiscal, né? As obrigações acessórias, né?
precisa informar a presunção de lucro, presunção e os percentuais. Então isso aqui é só para você saber a carga tributária final, quando a empresa não tem um lucro até 60 mil no trimestre. Ok? Então isso aqui é a tabela de presunção de lucro, né, para cada tipo de atividade. Ok? Então a partir daqui você vai fazer os cálculos. Se é lucro real, não precisa disso aqui. Lucro real é receita menos custo menos despesa, apuração de resultado e pronto, em cima do resultado apura imposto de renda e contribuição social. Lucro presumido, presume-se o lucro de acordo com essa tabela. Ok? Então é isso aí, pessoal.